coração alinhado com o de Jesus agora. A única pessoa que tem que estar no trono é Jesus. No coração de cada um de nós, Pai, só o Senhor pertence no trono. Não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa, mas é o que o Senhor é. Por isso, Deus, colocamos vez após vez o nosso coração alinhado com o Teu. Comece a alinhar o teu coração agora. Largue a sua frustração, largue a sua dúvida, largue tudo aquilo que te pesa. Jesus, Tu estás no trono e mais ninguém. E mais ninguém. O Teu Espírito reinando. A Tua presença é o centro aqui. O Senhor é o centro aqui. Continue, eu sinto de Deus, a gente precisa tomar tempo para isso. Se você entrou aqui procurando um milagre, Deus Ele vai te dar isso. Mas mais do que isso, Ele quer que você entenda que Ele é o maior milagre. Você entrou aqui procurando alívio, Deus vai te dar alívio. Mas antes disso, eles têm que estar no centro. Por isso, Deus, nós te colocamos no centro. Não importa o que estamos sentindo, não importa o que estamos vendo, não importa as circunstâncias. Deus, Tu és digno. Tu és santo. Tu és o centro aqui. Tu reinas aqui, Senhor. Tu reinas em tudo. Tu reinas em todos. Pois Tu és único. Pois Tu és único. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Soprar em minha direção, Tua brisa em meu rosto, Tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, um grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Soprar em minha direção, Tua brisa em meu rosto, Tua brisa em meu rosto. Escuto as águas descendo, um grande rio de vida, direto ao meu coração, direto ao meu coração. Glória
está nesse lugar. Te aproximas de mim, seguras em tuas mãos o meu rosto. Não sei entender tanto amor assim. Jesus, quando me chamas para andar contigo, me levas para o caminho da vida eterna. O teu sangue é mais do que suficiente para mim. É tanto amor. Em tua presença procuro as palavras que possam expressar a minha gratidão. Em tua presença não sei o que fazer, só quero te adorar, só quero te amar, meu Pai. Te aproximas de mim, seguras em tuas mãos o meu rosto. Nem sei entender tanto amor assim, Espírito.
Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com um sopro divino puseste vida em mim. Me amaste primeiro com o amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim. Os teus olhos me viram quando em secreto eu fui criado. Os meus dias contados e escritos em teu livro. Com um sopro divino fizeste vida em mim. Me amaste primeiro com o amor maior do mundo. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim,
Mas abre aí comigo em Gênesis 32. Eu quero pregar aqui rapidamente. A gente tem pouco tempo, a gente teve que fazer diversas burocracias que são muito boas, burocracias do reino. Mas vamos entrar aqui na palavra rapidamente. Gênesis 32, versículo 22 ao 32 é o nosso texto de hoje. É uma mensagem que nós pregamos ao longo dos 5 cultos hoje. Às vezes, quando a gente faz 5 cultos, parece que a gente está na maratona. Então eu falei para mim mesmo: aqui são os últimos metros da maratona, fica firme. Então fala para quem está do lado, fica firme. Estamos quase terminando, são 5 cultos. O ar-condicionado já falhou, ele pôs a língua para fora, mas a gente vai até o final, amém? Então tá bom, vamos lá. Jacó é a história de Jacó. Jacó lutando com o anjo. Quem já escutou falar dessa história? Jacó lutando com o anjo. E antes de nós entrarmos, é Isaac, o seu pai, e você tem que entender uma coisa, que ele não sabe disso, mas ele está nascendo para dentro de uma linhagem real, espiritualmente falando. E Jacó, ele vem, ele é dado o nome de usurpador. É isso que significa o nome Jacó. O nome Jacó significa o trapaceiro, ou aquele que é o manipulador. E Jacó, infelizmente, ele vive, faz jus a esse nome. Ele é aquela pessoa que, quando ele entendeu que ele não era o que receberia a bênção, ele fez e arquitetou uma maneira para que ele roubasse a primogenitura do seu irmão Esaú. Ele faz esse esquema na primeira vez, ele consegue manipular e rouba a primogenitura de Esaú, e depois ele faz a mesma coisa, ele engana o seu próprio pai. O seu pai com a idade avançada, já cego, o seu pai já não conseguindo discernir, distinguir a diferença entre os 2 filhos, ele está praticamente no seu leito de morte, ele está prestes a dar a bênção, e Jacó vem disfarçado de Esaú, e o pai faz a clássica pergunta: qual é o seu nome? E Jacó responde: Esaú. Porque Esaú era o macho da família, Jacó era um cara um pouco mais delicado. Então ele botou pele de animais nos braços, ele foi lá e ele fez o esquema. Ele era um cara que talvez não era tão másculo que nem seu irmão, mas ele era muito mais inteligente. Ele faz um esquema que ele ganha então, ou ele pega a bênção que na verdade era para Esaú. Esaú fica furioso, ele jura ele de morte, fala assim: eu vou até o final, eu vou atrás de você, eu vou te matar. O que faz então Jacó começar a fugir. Ele está fugindo já por anos já. Então há anos Jacó está fugindo, ele acaba fugindo para a casa do seu tio, ele chega lá na casa de Labão, do tio Labão, e Labão é um cara que também muito manipulador. Jacó tem anos onde ele sofre de manipulação do seu próprio tio, mas mesmo debaixo dessas manipulações, Jacó sempre prosperou. Era algo incrível, porque era como se Deus honrasse sua natureza. Ele fala: a bênção de Deus, os reflexos disso através da sua fazenda. E chega um determinado momento que ele está fugindo também, e ele entende que ele está nesse lugar onde é inevitável, ele vai ter que encontrar Esaú. Então ele vem com um plano. Ele fala: como que eu vou encontrar e encarar a ira do meu irmão? Ele fala assim: eu, da maneira muito esperta que penso, venho com uma estratégia. E a estratégia dele foi pegar todos os seus pertences, ele divide em blocos e ele começa a enviar adiante dele. Ele fala assim: quem sabe o meu irmão, quando ele começar a ver todos esses meus servos chegando com presentes para ele, ele vai ter sua ira apaziguada. E quem sabe ele apazigua um pouco a ira, e de repente chega mais presente com outro bloco de servos e mais gado. Essa foi a estratégia de Jacó. E ele está pensando, e ele já envia isso. E a gente entra então no texto de Gênesis 32, 22, acompanha comigo. Naquela noite Jacó levantou-se, ele tomou suas 2 mulheres, ele tomou suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. Fala comigo: tudo o que possuía. Se você tiver uma caneta aí, sublinha essa frase na tua Bíblia: tudo o que possuía. Vamos parar por aqui, a gente vai continuar lendo, mas eu quero parar por aqui para falar um pouco sobre esses versículos. O que está acontecendo aqui? Jacó, ele levanta no meio da noite, ele entende: eu já enviei os meus servos com a minha fazenda. Agora, o que você tem que entender é que naquela época, lá no Oriente Médio, uma pessoa, vamos considerar Jacó, talvez se ele estivesse vivo hoje, ele seria um bilionário.
E talvez um bilionário, um empresário, dono de diversos negócios, uma pessoa que ele fala assim, vamos supor, se um bilionário hoje aqui em São Paulo fala, eu quero relocar todos os meus negócios para Miami, por exemplo, ele vai ter que então vender o que dá para ser vendido, pegar seu dinheiro e talvez comprar novas propriedades lá. Algumas coisas ele vai conseguir transportar, mas a maioria das coisas ele vai ter que vender e comprar lá. Agora, naquela época ele não conseguia fazer isso. Então, basicamente, ele pegava toda a sua empresa, em cima de camelos, de carroças, de carros, ele transportava de uma região para outra. Então, basicamente, o que Jacó está fazendo, na sua fuga, ele está transportando o seu império empresarial de uma localidade para outra. E naquele processo, quando ele entende, o meu irmão está me esperando do outro lado, com 400 homens armados, ele fala, eu vou morrer, não tem jeito. Então ele começa a olhar, o que eu tenho? Você tem um império, Jacó. Ele fala assim, eu vou dar então um quarto do meu império. Vem você que é o meu diretor, você vai e leva isso para ele, e você oferece e fala para ele, aqui é o presente do teu servo Jacó. Essa foi a estratégia. Ele chega num determinado momento, no versículo 22, que ele já tinha enviado tudo o que ele tinha. E ele acorda e ele olha, mas eu tenho minhas esposas, eu tenho os meus filhos, eu tenho os meus servos, e tenho mais algumas outras propriedades, ele fala, sabe? Talvez ele estava tendo um pouco de dificuldade no seu sono. Quem acha que é completamente normal devido à circunstância, né? Ele acorda no meio da noite, um pouco com insônia. Ele fala, sabe de uma coisa? É melhor eu garantir de uma vez por todas. Ele acorda as esposas e fala assim, prepara os filhos, vai todo mundo já na frente. E a palavra de Deus fala no versículo 23, que ele envia tudo o que ele tinha. E olha só a primeira frase do versículo 24, diz assim, e Jacó ficou sozinho. Fala comigo, sozinho. Sublinha essa frase, Jacó ficou sozinho. Em outras palavras, ele fez passar tudo que ele possuía e ele se encontrou sozinho. E uma vez que ele está numa posição solitária, numa posição isolada, sem nada daquilo que ele possuía, sem nada que refletia a prosperidade material dele, versículo 24 diz que veio um homem. Em outras palavras, Jacó não foi atrás desse homem. É importante que você entenda que esse homem o encontrou. Veio um homem e se pôs diante dele, e se pôs a lutar com ele até o amanhecer. 25. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, ele tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que lhe deslocou a coxa enquanto eles estavam lutando. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, eu não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Em outras palavras, ele fala assim, eu não vou te deixar ir, até que você me dê a bênção. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Respondeu ele, Jacó. Então disse o homem, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. E prosseguiu Jacó, eu peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu, por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. 30. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse, eu vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Então, eu já contei a história de Jacó rapidamente aqui. Jacó, eu diria que o seu maior medo era enfrentar a ira do seu irmão Esaú. Só de você entender a atitude que ele tem no capítulo 32, de abrir mão de tudo aquilo que ele tinha para tentar apaziguar a ira, mostra o tamanho do medo que ele tinha da ira de Esaú. Se você for analisar a vida de Jacó, a vida inteira dele foi ele passando a perna nos outros, é ele fazendo esquemas, é ele vendo jeitinhos, é ele se ajeitando para que ele recebesse e ganhasse e fosse mais rico que o próximo. E aquilo que foi o seu estilo de vida, quando ele chega e conquista tudo aquilo, esse temor que ele tinha da ira foi suficiente para ele falar assim, eu abro mão de tudo que eu conquistei. Então obviamente o medo que ele tinha era um medo muito grande. E agora Jacó está diante disso e ele fica sozinho e aparece um anjo. Agora, aparece um anjo na véspera do seu maior desafio, que é encontrar e enfrentar
a ira de Esaú. Agora, quantos aqui são estudantes? Levanta a mão se você é um estudante universitário, talvez está estudando no colégio ainda, seja o que for. Eu queria que você imaginasse você que está estudando por uma prova, talvez é a prova do ano, é o exame que vai determinar se você vai ficar de DP ou não, é aquele exame que vai determinar se você entra naquela faculdade que você quer entrar ou não, e você passou o ano inteiro estudando para isso. E na véspera do dia do teu exame, você está dormindo, você está tentando pegar no sono. Sabe aquele momento que você está prestes a pegar no sono, você está quase metade dormindo, metade acordado. E você sente alguém cutucar tua perna. E você abre teus olhos na cama do teu quarto. E é um anjo. E ele fala assim: fica de pé, sai da cama, vamos lutar. Tipo, o que você faria? Hã? Como assim? Vamos lutar, sai da cama, vamos lutar. Talvez a tua reação seria: você não ia acreditar, você ia ficar em choque, você ia pensar, o que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma alucinação, alguma coisa assim. Mas depois que você percebe que é um anjo e ele está dialogando com você, talvez você falaria: cara, qualquer noite da semana, do ano, menos essa noite, tudo que eu estudei é para amanhã eu me dar bem nessa prova. Eu preciso dormir, hoje eu não vou lutar com você. Quem concorda comigo? Sim? Diante do teu maior desafio do ano. Agora, eu fico imaginando Jacó. A palavra de Deus fala aqui no versículo 24 que veio um homem para ele e eles começaram a lutar. Agora, olha só o versículo 23, 24 e 25. Diz assim: depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo que possuía. Jacó ficou sozinho, veio um homem que pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa, de forma que ele deslocou a coxa. Deixa eu falar uma coisa, tem muita coisa que acontece só em 3 versículos. Em outras palavras, não é: oi, eu sou um anjo, vamos lutar, vou deslocar tua coxa, claro, pronto, acabou. Não, teve diálogo envolvido, teve uma trama envolvida. Faz sentido o que eu estou falando? E agora, o que eu ficava sempre questionando é: Deus, por que Jacó vai lutar na véspera do seu maior desafio com um anjo? E a resposta seria: porque ele quer ter a bênção. Concorda comigo? Se alguém perguntasse para você: por que Jacó lutou com o anjo? Se você for para a escola dominical, você vai falar: porque ele quer ter a bênção. O anjo é da bênção. E a pergunta é então: mas por que ele quer ter a bênção se ele já pegou a bênção de Esaú? Por que ele quer lutar por uma bênção se ele já é abençoado? Jacó sabia o que ele tinha. Jacó sabia o que ele já tinha conquistado. Quem sabe naquele momento o anjo fala assim: eu estou aqui para lutar com você. Esse diálogo não está aqui na Bíblia. Mas que nem eu já disse, é impossível não ter diálogo nesses 3 versículos. Muita coisa está acontecendo. E eu imagino que o diálogo era o anjo falando: Jacó, hoje você luta comigo. E talvez Jacó falasse assim: quem é você? E por que eu lutaria com você? Eu não quero lutar com você porque hoje é a noite mais complicada da minha vida, porque amanhã eu tenho o meu maior desafio. E eu não vou ficar gastando minha energia lutando com você, quando eu preciso de todas as minhas energias conservadas para amanhã enfrentar a ira do meu irmão. E aquele cara fala assim: não, luta comigo. E ele fala assim: por que eu lutaria com você? Porque eu vou te dar uma bênção. Talvez Jacó poderia pensar: mas eu já tenho a bênção, eu já peguei a bênção de Esaú, é por isso que eu tenho um problema amanhã para resolver. Ele fala assim: não, você precisa lutar comigo para ter a bênção. E talvez aquele momento o diálogo foi mais ou menos assim: Deus falando para Jacó: eu te amo demais para permitir com que esse sol venha raiar amanhã e você tenha que enfrentar o teu pior medo sem legitimidade da tua própria bênção. Em outras palavras, Jacó entende: o que você está me oferecendo é uma oportunidade de eu legitimizar aquilo que tem me perseguido. Porque você tem que entender uma coisa, que talvez Jacó era aquele cara que viveu a vida prosperando, sempre prosperando, sendo abençoado. E quem sabe Jacó ia para os seus amigos e falava assim: ei, vocês têm que entender uma coisa, cara, acabei de comprar uma fazenda linda, vocês têm que ir lá fazer um churrasco. E os amigos iam lá para a fazenda nova de Jacó, eles falavam: olha que fazenda bonita. E os amigos falavam assim: Jacó, uau, baita de uma fazenda, mas também você é usurpador. E daí talvez Jacó falasse assim: não, eu tenho gados novos, vem cá ver meus gados novos. Olha só esse gado. Eles: uau, quanto gado. Nossa, e da raça cara mesmo. Nossa, Jacó. Mas daí eles falavam: mas também, né, ele é usurpador. É mais ou menos aquele cara que é rico, mas é corrupto.
Você fala, uau, que Ferrari. Mas também rouba dinheiro. Faz sentido? E Jacó, talvez a vida inteira dele, ele começou a falar, não importa quanto mais eu tiver, quanto mais propriedades eu tiver, quanto mais gado eu tiver, quanto mais riqueza eu tiver, esse estigma de usurpador nunca vai permitir com que eu venha ter a legitimidade dessa bênção. E naquela noite, eu fico me perguntando, o que é que faz um homem que está morrendo de medo do seu irmão, na noite que antecede o seu confronto, lutar de maneira tão violenta, mas tão violenta, que o próprio Deus fala, se eu não deslocar a coxa dele, ele não vai parar de lutar. Alguma coisa fez com que a cabeça de Jacó desse um clique e falasse, essa sim é a minha saída, e não o que eu enfrento amanhã de manhã. Faz sentido, gente? Hoje eu quero falar sobre como é que nós vamos legitimizar as bênçãos de Deus na nossa vida. Tenho 3 pontos para variar, e o primeiro ponto se encontra aqui no versículo 22, ou melhor, 23, diz assim, depois de havê-los feito atravessar o ribeiro, fez passar tudo o que possuía. A próxima frase é no 24 que diz, Jacó ficou sozinho. Sabe, eu creio que muitas vezes na nossa vida, para Deus legitimizar as bênçãos que Ele tem depositado sobre nós, o Senhor muitas vezes vai começar a nos posicionar em isolamento. Ele fala assim que Ele fez passar tudo o que ele possuía. Na cabeça de Jacó, o que ele está pensando é, eu tenho uma baita de uma estratégia aqui, esse negócio vai dar certo. O que Deus está pensando é, você pensa que você tem uma estratégia, mas na verdade eu estou armando algo para você. A estratégia de Jacó é, faz passar tudo que eu possuí. Deus falou assim, isso faz mesmo, porque o que eu quero é ter você sozinho. E naquele momento ele está num ambiente, ele está numa atmosfera onde ele não tem plano B. Talvez Jacó, desde que ele começou a prosperar, ele sempre tinha alguma coisa para se recorrer. O meu dinheiro, as minhas propriedades, as minhas bênçãos materiais. E agora Jacó está num lugar onde ele não consegue nem enxergar. Ele não consegue nem falar para esse homem, na verdade eu sou um homem muito próspero. Se você quiser eu posso até comprar a vitória hoje. Não, eu nem sei se você tem dinheiro. Não, eu sou rico de verdade. Como que eu sei que você é rico de verdade? Cadê a tua fazenda? Não, é que está lá na frente. Mas só porque você está falando que está lá na frente quer dizer que eu vou acreditar? Como que você vai provar para mim que você realmente tem dinheiro? Jacó agora se encontra numa posição onde não tem nem como se escorar em corrimões, ou não tem nem plano B, não tem plano C, não tem plano nem D. Ele está numa situação onde ele fala assim, eu estou sozinho. Eu comecei a entender, muitas vezes quando você começa a entender o isolamento na tua vida, às vezes é uma posição onde Deus está te pondo para que Ele venha ter tua atenção. Faz sentido? Se você começa a estudar ao longo da Bíblia, para você que quer estudar mais, deixa eu só falar uma coisa, 7 homens que Deus usou, e Ele teve que levá-los ao isolamento. Jacó em Gênesis 32, Moisés em Êxodo 24, Elias, Deus isolou ele numa caverna em 1 Reis 19, Jeremias em Jeremias 25, Daniel em Daniel 10, Jesus lá em Lucas 9, e Paulo descreve o seu isolamento em 1 Tessalonicenses 3. Sabe, Deus muitas vezes Ele começa a tirar, você já percebeu algumas vezes quando Deus começa a tirar todos os teus planos B, teus planos C, teus planos D? Você fala assim, Deus, o que o Senhor está fazendo com isso? Talvez já pensava, é o meu plano. Deus fala assim, não, é o meu plano. O primeiro ponto é justamente isso, que muitas vezes nós vamos ter que abraçar a vulnerabilidade e a solitude. Naquele lugar onde ele estava sozinho, ele estava completamente vulnerável. Deus está falando assim, eu quero começar a trabalhar o processo de legitimizar a tua bênção. Eu preciso de você sozinho, eu preciso de você separado, eu preciso de você com todas as suas atenções em mim. Você não tem nada para se escorar, sou eu. Vem aqui, Jacó, olha para mim. E naquele momento, eu lembro das palavras do salmista, de Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem um momento na tua vida que você passa por tanta tribulação e tem tanta gente tentando sugerir, quem sabe é isso, quem sabe aquilo. Eu me lembro você lembra de Jó? Os amigos de Jó tentando achar uma desculpa para a desgraça dele. E de vez em quando tem um momento na tua vida onde as coisas não fazem sentido, onde tudo aqueles planos B que sempre deram certo não estão dando mais certo, onde sempre aquelas pessoas que poderiam estar pagando a tua fiança não estão mais pagando a tua fiança. Você chega no momento onde o Senhor fala, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus.
Quantos já estiveram lá? Jacó estava nesse lugar. Ele não restava o que fazer, ele estava sozinho. Ele tinha que ficar quieto e ele tinha que falar: Deus, ou eu te experimento, ou eu nunca mais vou existir. Agora eu estou diante desse homem. Esse homem quer lutar comigo. O que nos leva para o número 2. É justamente se engajar na luta e na dor. E a coisa interessante é que, se você for ver, a Bíblia está falando aqui que isso está acontecendo no Vale de Jaboque. Eu não sabia disso, só que se eu fui pesquisar, e o Vale de Jaboque é onde passa o rio de Jaboque. E o rio de Jaboque, ele é na verdade um limite geográfico para dentro de Canaã. Na verdade, para você entrar para dentro de Canaã, você vai ter que cruzar o rio Jaboque. Da direção de Padan-Aram, de onde Jacó estava vindo, ele teria que, para entrar dentro de Canaã, cruzar o rio Jaboque, não tinha outra alternativa. E Deus, eu não creio que foi à toa, eu creio que foi intencionalmente, proporciona para ele um encontro lá no Vale de Jaboque. E eu comecei a pensar no fato que muitas pessoas se contentam em sair do Egito. Mas não é porque você saiu do Egito que você está entrando na terra prometida. Faz sentido? Uma coisa é você sair do Egito, a outra coisa é você entrar na terra prometida. Quando eu começo a entender esse desafio de Jacó no Vale de Jaboque, eu começo a entender que é algo para nós como cristãos, como um convite de Jesus, um convite do Espírito Santo, um convite de Deus Pai, falando: eu quero que você como igreja, como meu filho, como minha filha, venha ter legitimidade das bênçãos. Era como se Jacó até aquele momento tivesse vivido da bênção de tabela de um outro. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E o Senhor está falando assim: até aqui eu até permiti com que você vivesse terceirizando a tua espiritualidade. Eu falei até nesses últimos cultos aqui desse dia que, sabe, se você for analisar o crescimento da igreja evangélica protestante no Brasil nos últimos 20 anos, tá? Para quem não sabe, nós somos protestantes. Outro dia veio um adolescente e falou: sério que a gente é protestante? Ah, é por isso que a gente vai na rua, né? Não, isso é manifestante. Mas a gente, na verdade, nós somos protestantes porque Lutero liderou essa reforma de um protesto. Só que se você for analisar hoje o crescimento da igreja protestante no Brasil ao longo dos últimos 20 anos, eu diria que 75% das pessoas que se ingressaram na igreja protestante evangélica brasileira vieram da igreja católica. São nossos irmãos cristãos católicos que migraram para entender a doutrina cristã da maneira como nós protestantes entendemos. E quando você vem para Jesus através da fé protestante, entendendo Ele como seu Senhor e Salvador, entendendo o Espírito Santo fazendo residência em você, sabe, muitas vezes a pessoa pode falar: agora eu não sou mais católico, eu sou evangélico protestante, e é verdade, mas eu tenho entendido que muitas vezes o que não tem ocorrido é uma transformação de mentalidade. É você estar dentro da igreja evangélica protestante, falando: eu creio naquilo que Lutero pregou naquela porta, as 95 teses, mas ao mesmo tempo a tua mentalidade continua de um sistema papal. Então você nada mais substituiu do que uma figura de um papa por agora uma figura de um apóstolo, de um bispo. Você substituiu a figura de um que era um padre para agora a figura de um pastor. Faz sentido? E na mentalidade católica é completamente, não diria completamente, mas eu diria, é mais normal você terceirizar a tua espiritualidade. Padre, o que a Bíblia fala sobre isso? O que o Papa está falando é o que Deus está falando, então é o que Deus está falando e eu vou. É isso. E sabe, eu creio, as pessoas falam: o Brasil está em crise. E o Brasil está em crise. Nós estamos na nossa pior crise econômica, nós estamos na nossa pior crise política, nós estamos em diversas crises, toda hora tem mais escândalo aparecendo. Sim, então temos crise. Temos que orar pelo Brasil, sim, nós temos que orar pelo Brasil. Nós precisamos do mover de Deus na nação brasileira, precisamos, mas deixa eu falar, o que a gente precisa mais do que orar pelo Brasil, e o que nós precisamos mais do que o mover de Deus na nação brasileira, nós precisamos orar pela igreja brasileira. Nós precisamos do mover de Deus na igreja evangélica brasileira. Porque você tem que um dia chegar e argumentar ou ter um senso crítico de pensar: como que um país que diz que 1/4 de nós, 23,8%, vamos arredondar, 24% do Brasil se considera evangélico e nós nos encontramos nessa situação? Calma aí, o que significa você ser um evangélico?
significa que o Espírito Santo faz morada em mim. Então o que nós estamos dizendo é que 1/4 do Brasil professa ter o Espírito Santo morando dentro deles, e nós estamos nessa situação. Alguma coisa está errada, quem concorda comigo? E não está errado só na sociedade brasileira, eu diria que está mais errado dentro da igreja brasileira. Eu me lembro daquele texto clássico de 2 Crônicas 7,14. Você sabe, se o meu povo orar, o meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter, aí então eu sararei a terra. É condicional, é se o meu povo que se chama pelo meu nome. Quem são vocês? Nós somos os cristãos, o povo que se chama pelo nome dele. Faz sentido? Quem é? A gente fala assim, a resposta do Brasil é a igreja do Brasil. Você crê nisso? Eu creio com tudo que eu tenho. E por isso que você tem que cobrar de onde viria a resposta. Igreja brasileira. Quem é a igreja brasileira? Eu sou a igreja brasileira. A primeira sondagem é para mim. Faz sentido? E quando todos os cristãos começam a fazer a primeira sondagem em si mesmos, fala, Deus, será que nós temos vivido como Jacó pré-vale de Jaboque? Nós temos visto resultados, as igrejas estão crescendo. O gado de Jacó também crescia. Mas as igrejas estão prosperando. A fazenda de Jacó também prosperava. Eu creio que muitas vezes o Senhor, Ele opera de uma maneira que nós não entendemos e pensamos que é uma outra coisa. Por exemplo, mas se eu estou fazendo isso, e se eu estou prosperando, se eu estou sendo abençoado, então a minha manipulação, minha usurpação agora está sendo aprovada. Porque como que Ele deixaria eu prosperar se eu tivesse errado? E muitas vezes Jacó talvez pensou isso. Eu sei que eu não deveria ter pego a bênção do meu irmão daquele jeito. Eu sei que eu fui desonesto. Eu sei que eu fui usurpador. Eu sei que eu fui manipulador. Mas olha quanto gado. Olha quantos servos. Olha quanta fazenda. Em algum momento acho que ele mudou de ideia. Ele passou a me aprovar. Faz sentido? E Deus está falando assim, tudo bem. Tudo bem. Eu permito. É permissivo isso. E eu fico pensando, uma das orações que eu lembro desde pequeno, minha mãe falava para mim, você tem que orar isso. Deus, eu quero fazer a tua boa, perfeita e agradável vontade. Não me deixa só fazer a tua vontade permissiva. Alguém já escutou isso antes? Sabe, eu começo a pensar, quando que é mencionada essa boa, perfeita e agradável vontade? Apóstolo Paulo, Romanos 12:2. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que conheceis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em outras palavras, Deus está falando assim, você quer entrar para entender e viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Eu quero. Então você precisa passar por uma metanoia. Você precisa mudar a maneira de você pensar. Mas eu quero ser evangélico e não mudar a maneira que eu penso. Consequentemente, só tem só a vontade permissiva. Faz sentido? Eu quero sair do Egito. Você pode sair do Egito. Mas para entrar em Canaã, você vai ter que enfrentar um anjo. Faz sentido? Eu quero ser salvo. Você é salvo pela graça mediante a fé. E eu me lembro daquele texto de 2 Timóteo 1:9 que diz que é Ele que nos salva e nos chamou com uma santa vocação. Em outras palavras, Deus faz duas coisas. Deus nos salva e Ele nos chama. Eu tenho orado a Deus, eu não quero viver só salvo. Eu quero viver salvo e chamado. Faz sentido? Eu me lembro das palavras de Jesus, eu vim trazer vida e vida em abundância. Tem gente que tem só vida, ainda está para viver a vida em abundância. Faz sentido? Tem pessoas que só entendem o que é a misericórdia de Deus, não está entendendo o que é a graça de Deus. Tem pessoas que só vivem de livramento. Deus me livra, me livra, me livra, me livra. Não tem nada de errado com isso, mas eu te garanto que isso não é o melhor de Deus. O Senhor quer fazer uma transição onde nós saímos de viver só de livramento para passar a viver de propósito. Faz sentido? O Senhor está querendo fazer uma transição onde nós não vamos viver só na misericórdia dEle, mas a graça, que é o dom sobrenatural que te empodera para viver o chamado dEle. Cara, para você precisar da graça de Deus, você precisa estar realmente engajado em um compromisso. Eu vou viver o meu chamado. Senão você não precisa de graça, você precisa só de misericórdia. E aqui Jacó está numa situação onde ele fala, mas Deus, eu pensei que eu estava abençoado. E Deus falou assim, não, você tinha bênção.
Você tinha a bênção não porque eu te aprovava, você tinha a bênção porque eu vou honrar sempre a minha natureza. E se eu falei que a bênção de Abraão vai para Isaac, a bênção de Isaac vai para a próxima geração, que era para ser Esaú, e você pegou essa bênção, você tem a bênção. E quem considera que essa é uma baita de uma bênção? Veio de Abraão. E essa bênção fazia com que ele prosperasse. Em algum momento Jacó pensou, é sinal de aprovação. E naquele dia esse anjo falou assim, olha, deixa eu explicar uma coisa, não é um sinal de aprovação, mas hoje eu te dou uma oportunidade. Nós podemos retificar tudo isso aqui. Você quer consertar tudo isso? É como se Deus falasse para ele no vale de Jaboque, eu te amo demais para permitir com que você continue vivendo dessa maneira. Hoje eu quero que você entre para dentro da tua terra prometida, Jacó. Eu quero que você passe a viver o teu destino real. E naquele lugar que seria justamente o limite de Canaã, é como se ele fosse aquele oficial da imigração. Sabe quando você vai para outros países, que nem você vai para os Estados Unidos, você passa pela imigração e fala assim, deixa eu ver se esse passaporte, eu quero saber tudo. Era como se aquele anjo fosse o oficial da imigração. Aqui você não entra se você não está legítimo. Faz sentido? Daqui para lá você pode até fazer várias coisas, você tem permissão, mas daqui para cá é só a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você. E Jacó ele começa a entender, sabe? As pessoas falariam, isso aí seria a maior desgraça. E Jacó começa a pensar, eu pensava que era a maior desgraça, mas ele está enxergando de um ângulo que ele não enxergava antes. Ele fala assim, não, essa aqui é a maior graça. Quem sabe essa aqui é a minha oportunidade. A oportunidade da minha vida para eu começar a refazer e consertar o meu pior erro, que foi mentir para o meu pai. Em outras palavras, ele tem que se engajar na luta. E o número 2 aqui é se engajar na luta e na dor. Ele teria que sofrer dor. 1 Pedro 5,10, se você conseguir chegar lá, senão você só escuta, depois você lê em casa. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim depois, fala comigo, depois que tiverem sofrido. Então, deixa eu falar uma coisa. Ele está falando assim, tem algo depois do sofrimento. O que nos indica que existe sofrimento, mas existe um antes e depois do sofrimento. Ele está apontando para aquilo que é depois do sofrimento. O que é depois do sofrimento? Antes, depois, ou melhor, assim depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo. Fala comigo, pouco de tempo. Em outras palavras, ele está falando, vai ter sofrimento, vai ter um depois do sofrimento. Então o teu sofrimento não é o fim. Fala para o teu lado, vai passar. Aguenta um pouco mais. Isso aí não é o fim. Amém? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Assim, depois do sofrimento, que por sinal é pouco tempo, ele fala assim, ele os restaurará, sustentará, fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Quem acha que isso aqui é boa notícia? Né? Deixa eu falar uma coisa, quando você está lendo a Bíblia, você tem que ter em mente proporção. O apóstolo Pedro está falando assim, sofrimento, pouco, não é o final, tem uma coisa depois. Entenda a proporção do que ele está falando. Faz sentido? E depois, deixa eu falar, ele vai te fortalecer, ele vai te restaurar, ele vai te sustentar, ele vai te colocar sobre um lugar forte. Cara, não tem como ter um versículo mais otimista do que isso. É um único versículo, é um dos poucos versículos que você começa a ver. É realista, mas extremamente otimista. Faz sentido? Olha só esse outro versículo, 1 Pedro 4,12. Vocês estão bem, gente? Vocês estão meio que tipo, até o calor, né? Ah, tá bom. Então só abana, vai abanando. Abana quem está do teu lado. Vamos lá, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova. Fala comigo, ardente prova que vem sobre vocês. Ele já está falando, não estranha, vai chegar um sofrimento, vai chegar uma prova, ela é ardente, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Em outras palavras, ele está falando aqui, olha, você pode esperar, vai vir uma ardente prova, mas não se preocupa, se alegre. Mas como assim que eu vou me alegrar? Porque ele fala assim, existe um depois. Alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, porque depois que você participa das aflições de Cristo, você também tem a revelação da sua glória eterna. O teu sofrimento, o que ele está falando aqui o teu sofrimento é passageiro, a glória é eterna. Romanos 8,18, agora o apóstolo Paulo está falando, eu considero que os nossos sofrimentos atuais, terrenos, não podem ser comparados. Fala comigo, é incomparável.
Sabe, esse sofrimento que está passando agora, essa luta é incomparável. Mas espero que vale a pena. Deixa eu falar, não tem nem como você tentar entender a tua recompensa eterna. É incomparável. A Bíblia já falou que é incomparável. Isso deveria trazer esperança para o teu coração. Ele fala assim, é incomparável com a glória que em nós será revelada. Jacó está diante daquele anjo, e o anjo está falando assim, vem lutar comigo. E Jacó começa a entender, eu vou passar uma madrugada de aflição, mas eu vou ter uma libertação para o resto da minha vida. Faz sentido? Naquele momento Jacó, aquilo que parecia como se fosse uma desgraça, ele fala assim, não, isso aqui é a minha maior graça. Sabe, eu tenho entendido, Senhor, aqueles momentos que você está sofrendo, você pode pensar, mas que coisa horrível. Talvez o melhor dom que você tem é esse sofrimento. É aquilo que está te levando mais perto de Deus. É aquilo que está te levando para conhecer Deus de uma maneira que você nunca conheceria. Porque você tem facetas de Deus que você não conhece na abundância, você conhece na escassez. Faz sentido? Tem facetas de Deus que você não conhece na bonança, você conhece na luta, na aflição. Tem coisas que Deus vai operar em você, e isso é um paradoxo, porque nós somos uma comunidade que nós cremos no sobrenatural de Deus. Nós cremos no romper sobrenatural, mas deixa eu falar uma coisa, o que eu tenho enxergado em muitas culturas de comunidades que creem no avivamento e no mover sobrenatural, é que infelizmente muitos dos cristãos nunca desenvolveram resiliência. E cara, vamos ser sinceros, vai ter um momento na tua vida, no teu andar cristão, que cara, por mais que você dá o teu chaco, você vai precisar de resiliência. Não vai ter cheio nem chá que vai resolver a situação. Faz sentido? Você pode ter visão, você pode ter palavra de conhecimento, você pode ter profecia. Tem situações na tua vida que a única coisa que resolve é joelho no chão e você perseverar. Eu persevero. É todo dia, dia após dia, eu persevero. Até quanto tempo? Não sei, só sei que de acordo com aquela glória eterna é pouco tempo, porque a Bíblia me falou. Amém? E aqui Jacó está na situação onde ele entende, eu vou passar por uma aflição numa madrugada, mas é talvez a madrugada mais difícil da minha vida, mas se eu conseguir sair do outro lado vivo, cara, eu vou experimentar uma vida, ou eu serei o vivo mais vivo da terra. Já parou para pensar que tem gente que é vivo que não é vivo? Não, eu estou falando a verdade. Tem gente que fala assim, o que você está fazendo nessa terra? Morre. Não, você não fala assim, mas é tipo uns Walking Dead. O cara acorda, ele vai, pega o carro, vai para o trabalho, vai para o almoço, depois volta ao almoço, depois ele trabalha um pouco mais, depois ele volta para casa, ele vai tomar um banho, ele sai na frente da televisão, ele relaxa, ele briga com a mulher e vai para dormir. O Senhor está falando assim, cara, eu não trouxe só para, eu não vim aqui só para você ter vida, mas eu vim para você ter vida em abundância. Jacó começou a falar assim, cara, eu vou experimentar uma intensidade de vida que se eu não encontrar a morte, eu nunca vou, se eu não me deparar com a minha própria morte aqui nesse vale do Jaboque, eu nunca vou experimentar. O que nos leva para o nosso terceiro ponto, que é justamente o Peniel. O terceiro ponto é encarar o Peniel em nossas vidas. E muitas vezes Deus vai nos levar para um lugar onde Ele fala assim, eu preciso que você encare algumas coisas. E Jacó estava naquele lugar, ele está lutando tanto. E 3 coisas que Jacó encarou. A primeira coisa, ele teria que encarar Esaú. A segunda coisa, ele teve que encarar a sua própria escuridão interna. E a terceira coisa, ele encarou Deus. Esse é o Peniel. A palavra Peniel vem do hebraico panim, que literalmente significa encarar. Ele sai daquela situação e fala assim, aqui eu encarei Deus, aqui eu encarei quem eu realmente sou, aqui eu encarei o meu passado e eu vou poder daqui encarar o meu irmão, o meu maior medo. E Jacó está nesse vale lutando. E olha só, vamos voltar para o texto de Gênesis. Gênesis 32 diz assim que, versículo 25, quando o homem viu que ele não podia mais dominar Jacó, ele tocou na articulação da coxa, de forma que deslocou a coxa enquanto ele lutava. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, eu não te deixo ir até que você me dê a bênção. E o homem lhe perguntou, qual é o seu nome? Agora, esse diálogo também é um diálogo tanto quanto curioso, porque eu fico imaginando Jacó lutando com alguém. Eu imagino que alguns aqui já entraram numa briga física com alguém, espero que não, mas num grupo desse tamanho alguém já, ou talvez você já assistiu alguém fazer isso. Agora eu nunca, vamos usar o exemplo do UFC então, vai, todo mundo assiste o UFC, na verdade não, mas eu assisto, confessei, beleza,
whatever, me julguem se quiser. Eu não consigo imaginar alguém numa briga e o cara tá lá, tá lutando, aí tem sangue pra tudo quanto é lado, de repente ele tá brigando, ele para e fala assim, qual que é o teu nome? Faz sentido isso? Que diálogo estranho, qual que é o teu nome? Eu estava perguntando a Deus, por que o cara quer saber o nome? O cara está brigando, o cara está com uma coxa pendurada, o cara está agarrando a mão no braço do outro cara, ele está tentando fazer um mata-leão e o cara está, eles estão sangrando. Qual que é o teu nome? Não faz sentido isso. Eu comecei a analisar esse texto e olha só que interessante, a ordem do diálogo. Deixa-me ir, porque daqui a pouco o sol vai raiar. E Jacó responde, eu não vou te deixar ir até que você me abençoe. E quem sabe ele está estrangulando o anjo e fala assim, eu não te deixo ir até que você me abençoe. Daí o anjo está, qual que é o teu nome? Por quê? Porque era através do nome que ele dava a bênção. Traz um sentido completamente diferente com aquilo que Provérbios fala acerca do nome. O nome vale mais do que ouro e do que prata. Faz sentido? E naquele momento, sabe o que Jacó estava experimentando? Graça. Como assim graça? Qual foi a última pessoa que perguntou para ele, qual que é o teu nome? Seu pai Isaac. E naquele momento Jacó tem a oportunidade. Eu já escutei isso antes. Deus está falando, sim, estou te dando oportunidades para você redimir teu passado. Qual que é o teu nome? Ele não mais falaria, meu nome é Esaú. Ele não mais mentiria. Naquele momento ele entende, chegou finalmente a minha bênção, a bênção de eu redimir o meu erro. Chegou finalmente minha bênção de eu experimentar a graça de uma maneira como eu nunca experimentei antes. Chegou o momento da minha bênção de eu legitimizar que isso agora vai ser meu. Nunca mais eles vão poder apontar o dedo na minha cara e falar assim, mas também você é um usurpador, mas também olha o teu pecado, mas também olha o teu passado. Eles nunca mais vão poder apontar mais o dedo para mim e falar isso. Ele escuta a pergunta, qual que é o teu nome? Ele fala, cheguei. Ele fala, meu nome é usurpador. Sim, eu sou Jacó, aquele que enganou meu irmão, eu enganei meu pai. O meu nome é aquele que trapaceou. Eu sou Jacó, eu confesso. Era como se Deus estivesse dando a oportunidade para Jacó. Jacó, você quer virar limpo? Você quer virar limpo? Eu lembro quando eu era criança e eu às vezes eu aprontava. E eu lembro que aqui eu cresci nessa igreja. A gente tinha, todo mundo era tio e tia para mim. E eu lembro que todos tinham permissão para me corrigir também. De vez em quando tinha tio, eu lembro do tio Kazuya, que é o pai do Fuller e da Gabi, o marido da tia Sueli que faleceu. Eu lembro que às vezes ele vinha para mim e falava assim, você fez isso? Ele falava comigo com o Rodrigo, filho do Yoshiaki, que a gente aprontava muito. Ele falava assim, você fez isso? Não. Um dia a gente pôs fogo no quintal da igreja. Outro dia eu desafiei o Rodrigo a tacar pedra no vizinho. Caiu na cabeça da filha do vizinho. Ele apareceu no meio do culto com a menina sangrando, querendo tirar satisfação e quebrar a cara de alguém. Falei, eu vou quebrar a cara de alguém que tá com pedra. E daí o pessoal do apoio não sabia de nada. Imagina um cara aparece, eu não sei nada. E eu e o Rodrigo lá no culto assim, cara. Eu lembro que o tio trazia a gente assim, vocês fizeram isso? Não. Daí ele falava, deixa eu te dar uma outra oportunidade. Você sabe o que aconteceu com essa situação aqui? Não sei. E depois de uma conversa, outra conversa, será que vocês não querem falar sobre isso? Tá bom, tio, a gente que fez isso. Sabe, às vezes Deus opera assim com a gente. Porque o que Ele mais quer é que a gente venha confessar, se livrar daquilo que está nos prendendo, virar limpo, começar de novo. Aí Ele fala assim, permita eu estender graça para você. Qual que é o teu nome? Permita eu legitimizar agora a tua bênção. Qual que é o teu nome? Permita eu te livrar do estigma do teu passado. Qual que é o teu nome? Eu sou Jacó, eu sou o usurpador, eu confesso.
E aí olha só a resposta do anjo, ou de Deus. Ele fala assim, versículo 28. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e prevaleceu. Agora você pode pensar, o que significa isso, que agora ele é Israel? Era Deus falando: você lutou comigo, você prevaleceu, você lutou com homens, você prevaleceu. Amanhã você não é usurpador. Amanhã você enfrenta o pior medo e você vai prevalecer. Faz sentido? Eu estava contando aqui nos domingos no mês passado da minha experiência com Israel. Eu estava conversando com um judeu ortodoxo que não crê que Jesus é o Messias. Ele estava falando justamente sobre esse nome Israel e o que esse nome Israel significa para o povo judeu. Ele falou assim: o nosso nome retrata a nossa identidade. Ele falou assim: Israel veio do vale de Jaboque, quando Jacó deixa de ser usurpador e passa a ser aquele que prevalece com Deus e com os homens. Ele começou a contar sobre as perseguições que o povo judeu está sofrendo em Israel. E se você for analisar a história, não é só no Holocausto, quando os nazistas perseguiram os judeus e mataram milhões de judeus. Isso já vem de antes. A perseguição dos judeus acontece desde a antiguidade. Muito tempo atrás, eles são constantemente perseguidos. E uma das coisas que eu comecei a entender, estando lá em Israel, foi conversando com esse judeu. Ele falou assim: analisa a nossa história. Todos eles tentam nos matar, a gente sempre prevalece. Sabe por quê? Porque nós prevalecemos com Deus, porque não prevaleceríamos com homens. Ele falou assim: olha só, Israel, isso aqui é um cara que não é nem cristão. Assim, nós estamos cercados de 7 nações, cujo objetivo principal, com seus ódios direcionados à nossa direção, o que eles mais querem é nos empurrar para dentro do oceano e nos ver afogar. Ele falou assim: eles nunca vão ter sucesso, eles nunca vão conseguir fazer isso. Sabe por quê? Eu falei: por quê? Porque nós somos Israel. Nós lutamos com Deus e prevalecemos, porque nós não prevaleceríamos com seres humanos. Sabe o que eu comecei a entender? A diferença de temor de Deus e temor dos homens. Naquele momento, Deus estava tirando o temor de homens do coração de Jacó. Ele estava assim: você não é mais usurpador, você é Israel. Israel significa alguém que prevaleceu com Deus, por isso prevalece com homens. Porque você teme Deus, você não tem mais temor dos homens. Você pode enfrentar o teu irmão completamente destemido amanhã. Eu começo a entender que é isso que é o senso de legitimidade. É quando você sabe que a vida vai te proporcionar situações aonde você precisa ter um senso de propriedade daquilo que você carrega com Deus. A vida vai proporcionar para você situações aonde você tem que ter um senso de propriedade da tua autoridade espiritual e da unção que está sobre a tua vida. E não tem como você pegar atalhos para ter isso. Naquele dia, Jacó falou: chega de viver de tabela das bênçãos do meu irmão. Chega de eu viver de tabela da espiritualidade de outros. Para nós isso se aplica quando nós falamos não mais terceirizar a nossa busca espiritual. Não mais nós terceirizarmos o que seria uma unção ou autoridade espiritual. Porque o que o mundo está precisando ver é uma mudança de identidade e de andar. Eu termino dizendo: ele sai daquele lugar mancando. E até o final da vida dele as pessoas falam: não é mais Jacó, ele se chama Israel. É uma nova identidade. Ele não anda mais altivo, com um olhar soberbo, ele anda mancando. Até o andar dele mudou. Faz sentido? Traz propriedade e legitimidade à espiritualidade dele. É isso que Deus quer fazer conosco. E por isso que hoje o Senhor nos oferece vales de Jaboque. Momentos que Ele nos isola, que Ele nos chama para a luta, para abraçar a dor, encará-lo, para Ele poder finalmente te perguntar: qual é o seu nome? Porque Ele quer trazer uma nova bênção, um novo destino, uma nova identidade. Fica de pé onde você está, eu quero orar com você.